Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje estarei comentando aqui sobre um dos versículos da Bíblia que, para mim, são dos melhores versículos que eu guardo no meu coração. Se você quiser, você pode estar memorizando. É o versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, que fala sobre o processo de purificação das nossas vidas. Diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É interessante que Paulo aqui escreve para uma igreja a qual tinha muitos dons, a qual tinha uma grande bagagem espiritual, mas a igreja de Coríntios ainda necessitava dessa purificação. E por isso que Paulo escreve nessa carta. Paulo, é interessante que ele começa dizendo amados, porque Paulo tinha um carinho especial ali para Coríntios. E ele ainda diz que, pois que temos tais promessas, ou seja, se nós temos as promessas que Deus deixou sobre a nossa vida, as promessas, sendo ela uma das promessas a salvação, vamos nos purificar de toda imundícia. Então Paulo está dizendo aqui sobre a purificação espiritual, que todo o cristão ele deve ter uma purificação. Todos os dias nós devemos nos purificar. Todos os dias nós temos que estar passando por esse processo de purificação. E por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo continua: de toda imundícia da carne e do espírito. Ou seja, nós temos a imundícia exterior e interior. A purificação é um processo tanto exterior quanto interior. Não adianta eu me purificar, guardar meu corpo, guardar a minha forma de vestir, o que eu faço com o meu corpo, se a minha alma ainda está podre. E aqui está dizendo isso. Se os irmãos for ler a Bíblia na igreja de Sardes, era um sepulcro caiado. Um sepulcro caiado porque por fora parecia uma coisa, mas por dentro era podre. Fedia. Nossa alma não pode ser assim. Então aqui Paulo estava dizendo que nós devemos nos purificar da imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É interessante que Paulo aqui diz que aperfeiçoando a santificação, ou seja, o processo de santificação, ele deve ser aperfeiçoado. Ele é um processo. Ele é um processo que cada dia nós devemos estar aperfeiçoando na santidade. Então guarde isso no seu coração. A santificação não é uma vez que eu oro e está tudo ok, eu estou na presença de Deus e está tudo bem. Não. Você vai ter que se aperfeiçoar. Você tem que ter um crescimento espiritual na sua vida. Você tem que ter um crescimento. E isso aqui, Paulo está dizendo, e Paulo está afirmando, aperfeiçoando, ou seja, não é para você escolher se você quer ou não. Você tem que aperfeiçoar. A nossa vida, nós devemos nos aperfeiçoar. Quando você vai fazer um estudo, quando você tem uma formação na sua vida, se você é um engenheiro, se você é um médico, se você tem uma profissão na sua vida, se você trabalha numa empresa, você vai aperfeiçoar. Porque se você ficar só naquilo, o seu patrão ou ele vai contratar outro que seja melhor, que faça melhor que você. Então, há um processo de aperfeiçoamento do que você faz no seu trabalho, o aperfeiçoamento. E é por isso que Paulo, ele até mesmo cita o atleta comparado ao cristão, porque o atleta ele tem que sempre tentar chegar
à frente, ele tem que sempre estar treinando para conseguir chegar no seu objetivo. E o atleta não vai treinar para conseguir sempre o mesmo objetivo. Se ele correu, por exemplo, 5 km, ele não vai tentar da próxima vez 5 km, ele vai tentar 6, ele vai tentar 7 km, ele vai tentar ir à frente. Então Paulo compara a nossa vida como um atleta, porque é um aperfeiçoamento. É um aperfeiçoamento. É interessante isso. Então, o cristão, né, ele tem que se tornar cada vez mais maduro na fé. Ele tem que ter um amadurecimento na sua vida espiritual, porque nós muitas vezes somos meninos ainda. Meus irmãos, eu fico pensando, se naquela época a igreja, Paulo já chamava aqueles cristãos de meninos na fé, de pessoas que não tinham maturidade, sendo que naquela época, havia perseguição tremenda, havia uma perseguição contra a igreja. Os crentes eram torturados, eram mortos. E eram poucos ali cristãos que existiam na época, que era o início da igreja. E se no início da igreja Paulo começou a chamar aqueles homens de meninos na fé, imagina nós. Pense bem, imagine nós. E é por isso que o processo de purificação ainda tem que ser mais rígido na nossa vida. Nós devemos nos aperfeiçoar no temor de Deus. Santificação no temor de Deus. Ou seja, você não vai se santificar do jeito que você quer, você vai se santificar no temor de Deus. Ou seja, conforme Deus quer, conforme estiver na vontade dele, reverenciando a Deus. Então isso é mais uma palavra para os irmãos. Uma palavra de meditação, uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna. Eu creio que Deus estará falando com você. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.